boa noite. Está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição. Rolândia tem casos suspeitos de coronavírus e milhares de dengue. Médico dá orientações sobre os cuidados necessários para evitar contrair a doença. Saiba o que abre e o que fecha na cidade neste isolamento social. E ainda as atualizações das informações, tanto do coronavírus quanto da dengue na nossa cidade. E também vamos falar sobre o ponto facultativo decretado pela Prefeitura para a próxima sexta-feira, que inclui também o fechamento dos postos de saúde. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é nossa quarta-feira, dia 18 de março, terceiro dia de isolamento social da nossa cidade para evitar que a pandemia do coronavírus chegue até a nossa sociedade. Apesar de já termos aí casos suspeitos do coronavírus, nós ainda não temos nenhum caso confirmado através de exames. E por isso, este é o momento do isolamento social, para que essa doença não chegue, não contamine, não venha a se instalar no meio de nós. É importante a colaboração de cada um para que realmente, efetivamente, a gente consiga combater este mal. Nós esperamos poder contar com toda a nossa sociedade neste momento tão delicado da saúde do mundo inteiro. Olha, ontem um adolescente foi apreendido no Conjunto São Fernando, aqui em Rolândia. De acordo com informações da polícia, os agentes estavam realizando patrulhamentos pela rua Lúcio Pinto, quando avistaram um rapaz em uma atitude suspeita. A polícia disse que o adolescente, quando avistou a viatura, pulou muros da residência. Os agentes pediram permissão para o morador, que deixou que os policiais entrassem. Ao realizar buscas no quarto do rapaz, foi encontrado no colchão cerca de 112 gramas de crack, 14 gramas de maconha e R$250 em dinheiro trocado. Ao ser indagado, o jovem também confessou que estava com um celular da marca Samsung modelo S6. Diante dos fatos, ele foi encaminhado juntamente com as drogas para a Delegacia de Polícia Civil. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar este caso. E vamos conferir as notícias aqui do estado do Paraná. Uma mulher foi encaminhada ao hospital em estado grave após ser encontrada com ferimentos de tiros no final da tarde desta terça-feira em uma estrada rural nos fundos do Jardim Nova Esperança, na zona sul de Londrina. Ela foi baleada pelo menos 3 vezes, sendo na cabeça, peito e nos braços. A vítima tem aproximadamente 50 anos e não estava com documentos. Após atendimento na ambulância, foi entubada e encaminhada ao hospital em estado grave, correndo risco de morte. A Polícia Militar acredita que a tentativa de homicídio não aconteceu no local, sendo que existe a suspeita que os autores dos tiros abandonaram ela já ferida na estrada. Um homem encontrou a vítima e acionou o socorro. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil. Um jovem de 24 anos foi esfaqueado na noite desta terça-feira no distrito de Guaravera, em Londrina. Ele teria se envolvido em uma briga dentro de um bar, na rua Santa Inês, quando levou o golpe. Os socorristas do helicóptero do SAMU foram até o local para realizar o atendimento ao rapaz. A facada atingiu o pulmão do homem e foi necessário fazer uma drenagem dentro da aeronave. Ele foi encaminhado ao Hospital Evangélico, onde passará por avaliação médica e está sendo avaliado a necessidade de intervenção cirúrgica. O helicóptero foi acionado pela distância do distrito até a zona urbana de Londrina, aproximadamente 48 quilômetros. A Polícia Militar também foi acionada e ouviu algumas pessoas da confusão. O agressor não foi encontrado pela equipe.
Uma apreensão de cigarros ocorreu no quilômetro 476 da BR-369 em Corbélia, nesta terça-feira. A equipe da Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada para um veículo Vectra com placas de Foz do Iguaçu, sendo que o condutor desobedeceu a ordem e iniciou uma fuga. Após alguns quilômetros, o motorista abandonou o veículo em meio a uma plantação e tentou fugir a pé. Porém, foi detido pelos policiais. No interior do veículo havia aproximadamente 10 caixas de cigarros. O condutor, de 26 anos de idade, e o veículo com os cigarros foram encaminhados para a Polícia Federal. 2 homens foram presos nesta terça-feira com uma grande quantidade de dinheiro e drogas em Cascavel. O veículo foi abordado na rua Turmalina. Em revista foram encontrados aproximadamente 1 quilo de maconha. Após conversa com os ocupantes, eles relataram que uma residência teria mais produtos. Ao chegarem no local, foram localizados R$ 1.480, além de balança de precisão e mais drogas. Já em uma terceira residência foram encontrados mais drogas. Os presos de 24 e 26 anos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. E olha só, hoje a cidade de Maringá, o prefeito da cidade de Maringá decretou o fechamento de todo o comércio. O comércio da cidade de Maringá, portanto, está totalmente fechado, shoppings. O que apenas está aberto são os supermercados, as padarias e as farmácias. Todo o restante do comércio foi fechado lá na cidade de Maringá para esse isolamento social. A cidade de Maringá já tem um caso confirmado do coronavírus e vários outros casos suspeitos. A cidade de Londrina, onde já tem também um caso confirmado através de exame e vários outros suspeitos, ainda não tomou esta medida. Mas vamos aguardar ver o que estará acontecendo nos próximos dias, né? Wuhan, na China, fica do outro lado do mundo. Desde que a epidemia do coronavírus surgiu por lá, em janeiro deste ano, o vírus que parecia distante agora está presente em mais de 20 países. Com mais de 220 mil infectados, no Brasil o primeiro caso foi confirmado em São Paulo. Foi na mesma cidade que nessa terça-feira também aconteceu a primeira morte no país. 368 casos foram confirmados em 18 estados brasileiros. No Paraná, são 12 casos confirmados. O primeiro na região norte, em Londrina, foi confirmado nessa terça. Temos o dever de fazer isto
pelos nossos pais, pelos nossos avós, que são os mais vulneráveis. Eles contribuíram muito para a história da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Eles nos deram a vida, eles nos ensinaram tudo de bom que sabemos. Nós devemos isto aos nossos pais e aos nossos avós. Vamos colaborar, vamos cumprir as medidas que são determinadas pelas autoridades e desde já peço para que quando chegar o momento do governo determinar ou pedir para que as pessoas permaneçam em suas casas, para que fiquem em casa. Em Rolândia são 3 casos suspeitos. 2 estão em quarentena domiciliar durante 7 dias, outro em quarentena hospitalar também durante 7 dias, para conter todo o contágio do vírus. Foram suspensos eventos sociais, culturais e religiosos. As aulas nas escolas e universidades, tanto públicas quanto particulares, também foram suspensas. Em Maringá, além das aulas e dos eventos, um decreto determinou o fechamento do comércio por 30 dias. O avanço do vírus no Brasil apresentou números maiores do que na Itália. Para se ter ideia, no 20º dia na Itália, o país tinha apenas 7 casos confirmados. No Brasil, são 291 em menos de 10 dias. Um decreto em Rolândia, publicado nesta terça-feira, suspendeu as aulas municipais por tempo indeterminado. Eventos e aglomerações acima de 20 pessoas também foram suspensos. Servidores que fazem parte do grupo de risco foram afastados. Para atender a população, foi criada uma central de monitoramento telefônico para informar a população. Através dos telefones 3906-1125, 3906-1121, 3906-1145 e 3906-1134, profissionais da saúde estão direcionando o atendimento de quem apresenta sintomas. Alguns casos suspeitos serão encaminhados às UBSs, já os casos suspeitos graves serão encaminhados ao Hospital São Rafael. Então é fundamental que você saia de casa o mínimo possível. Mínimo! Quanto mais você conseguir ficar em casa, melhor, mais tempo. São apenas uns 15 dias, 15 a 20 dias, que a gente vai evitar que nós tenhamos milhares de mortes aqui na nossa cidade e em todo o nosso estado. Tá ok? Vamos todos cooperando junto, né? E olha, um veículo foi furtado ontem à noite aqui em Rolândia. A vítima disse à polícia que estava chegando na residência com sua caminhoneta quando foi abordado por 2 indivíduos armados que estavam em uma caminhoneta Fiat Strada de cor branca e com gabine estendida. Através de ameaças de morte, os ladrões exigiram que a vítima entregasse o veículo Toyota Hilux com placas BAH 7111. Após a ação, os indivíduos fugiram. A polícia foi acionada, realizou alguns patrulhamentos, mas a caminhoneta não foi localizada até o momento. O boletim de ocorrência foi registrado referente a esse roubo e se você tiver qualquer informação, não hesite em ligar para 181, onde você não precisa se identificar. E vamos ver o nosso louco mercado financeiro. O nosso dólar fechou o dia de hoje a R$ 5,15. O euro a R$ 5,58. A poupança tem rendimento para hoje de 0,21%. E daqui a pouco você vai ver, Rolândia tem casos suspeitos de coronavírus. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais, a Centralto te leva e traz. É hora de revisar. Centralto Centro Automotivo, tudo o que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, 338, fone 3255-5076, 3255-5076, em Rolândia. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você.
O Locatelli tem o jardim mais bonito da cidade, desde folhagem às mais belas orquídeas. Flores de diversas cores, belezas e aromas, para você presentear quem você mais ama todos os dias. Supermercados Locatelli, neste você pode confiar. Ontem, uma criança de 1 ano e 6 meses foi internada em estado grave após engolir uma pedra de crack dentro da própria residência no bairro residencial Pioneiro Oswaldo Bueno Neto, na cidade de Maringá. De acordo com a polícia, uma equipe da Polícia Civil de Sarandi foram acionados por funcionários da unidade hospitalar, onde a criança teria dado entrada em estado bastante grave após ter engolido essa pedra de crack. De imediato, determinou-se a condução da mãe da criança à delegacia de polícia de Sarandi, que informou que a avó da criança seria usuária de drogas. A mãe da criança já teria sido presa por tráfico de entorpecente outras vezes. Em conjunto com os investigadores, a nona subdivisão policial foi localizada a avó da criança na cidade de Maringá, que confessou ser usuária de crack. A mãe e filha, ou seja, a mãe da bebezinha, a avó, também foram encaminhadas para a delegacia e estão à disposição da justiça. Ou seja, foi uma tentativa de homicídio com essa bebê, com essa criança? Será que seriam enquadradas desta forma? Rolândia já tem casos suspeitos de coronavírus. E aí, como é que fica a situação? Rolândia tem 3 suspeitas de coronavírus. A Prefeitura de Rolândia e a Secretaria de Saúde confirmaram através de uma nota nas redes sociais que a cidade registrou 3 casos suspeitos. 2 deles foram atendidos no Hospital São Rafael. O primeiro, uma mulher de 45 anos, que após sintomas houve a coleta de material que está sendo analisado no Laboratório Central do Paraná. A mulher teve contato com familiares em São Paulo que estiveram recentemente na Europa. Ela já está em quarentena hospitalar por 7 dias. O segundo caso é de um homem de meia idade. Ele é funcionário de uma multinacional e esteve recentemente em São Paulo. Dele não foi colhido nenhum exame, mas está de quarentena domiciliar por 7 dias. O terceiro caso, também uma mulher que esteve em Portugal e circulava livremente pela cidade. Mesmo não apresentando sintomas e seguindo o protocolo internacional, ela também está em quarentena domiciliar por 7 dias. Como forma de contenção, uma central de monitoramento foi criada no município, através dos telefones 3906-1125, 3906-1121, 3906-1145 e 3906-1134, a população pode entrar em contato, tirando dúvidas sobre sintomas e procedimentos. A intenção é evitar aglomerações nas UBSs para evitar a propagação. Já nessa segunda-feira, o Hospital São Rafael suspendeu as visitas aqui no hospital por tempo indeterminado. A orientação tanto do hospital quanto da Secretaria de Saúde é que o hospital vai ficar disponível para fazer atendimento apenas dos casos graves. Segundo o diretor de epidemiologia, Rafael Dias, pacientes com suspeitas serão atendidos em uma sala de enfrentamento, sem contato com outros pacientes. A qualquer sintoma apresentado, entre em contato com a central. Lá será feito um direcionamento de acordo com os sintomas apresentados. Seguir esses procedimentos irá garantir que o sistema de saúde não fique sobrecarregado com casos leves ou outros casos de doenças ou vírus. Tem aquele ditado que onde tem fumaça, tem fogo. Se tem caso suspeito, para chegar a caso positivo é um pulo. Cada pessoa contaminada contamina pelo menos outras 6. Essas outras 6 contaminam mais 6, e assim vai se tornando a multiplicação desta contaminação. E por isso é tão necessário esse isolamento social nesse momento, para impedir a chegada da doença. Só com isolamento social nós poderemos combater, porque nós não temos médicos, remédios, respiradores, hospitais suficientes para atender todos os casos, se assim formos igual à Itália. Lá morreram milhares, aqui pode ser milhões, não é?
E olha só, o prefeito Ulisses Maia decretou situação de emergência em saúde na cidade de Maringá. O município ainda não registrou nenhum caso, já teve um caso, né, suspeito, mas a medida foi tomada para restringir a circulação de pessoas na cidade por consequência de reduzir os riscos de contágio da doença provocada pelo coronavírus. Como eu falei no início do nosso programa, Maringá já tem a sua primeiro caso detectado através de exames de coronavírus. O decreto é válido para 30 dias e todos os comércios, bares, restaurantes, shoppings, estabelecimentos que não oferecem produtos essenciais deverão fechar as portas a partir de sexta-feira, dia 20. Supermercados, postos de combustíveis, locais que entregam água e gás, farmácias, clínicas médicas, hospitais, postos de saúde serão os únicos estabelecimentos autorizados a funcionar. Os mercados serão autorizados a trabalhar das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e passarão a controlar a quantidade de itens comprados por pessoa e também o fluxo de pessoas dentro dos estabelecimentos. Todas as escolas públicas ou privadas também deverão fechar as portas. Esse decreto foi assinado pelo prefeito de Maringá hoje, mas a maior parte do comércio da cidade já fechou as portas. Apesar de o decreto determinar o fechamento a partir de sexta-feira, dia 20, os comércios já se anteciparam, já se recolheram, as escolas já paralisaram e já iniciou o isolamento social, que aqui também já deveria ter acontecido, né? Mais tardiamente se espera todo mundo fazer para depois chegar a nossa vez, infelizmente, né? Nós aqui da TV Cultura estamos desde a segunda-feira em isolamento social. Todos os nossos funcionários já estão utilizando máscaras, álcool em gel, estão já permanecendo atendimento apenas online, as entrevistas estão sendo reduzidas, né? E nós já estamos em isolamento social, todos os nossos colaboradores, desde a última segunda-feira. Quando nós tivemos o contato com amigos que moram na Itália no final de semana e estes nos passaram as condições que estão vivendo lá, nos deixaram bastante apavorados e nos colocaram a par da situação que nós não queremos ficar. Por isso mesmo é que iniciamos na segunda-feira o nosso isolamento social. Nós fomos conversar com o Dr. Osvaldo, ele que é cardiologista aqui da cidade de Rolândia, muito conceituado e respeitado por toda a nossa sociedade, para falar sobre o coronavírus. E diante da epidemia e dessa pandemia do coronavírus, né, muitas pessoas estão apavoradas com essa situação, né, com o aumento dos casos também no Brasil. E o que nós podemos fazer de forma eficiente é a prevenção. E para falar sobre isso, como você pode se cuidar, se prevenir aí, nós estamos aqui com o Dr. Osvaldo. Ele vai falar sobre algumas medidas que você pode adotar no seu dia a dia, né, para realmente se prevenir contra essa doença. Existe muita especulação, né, doutor Osvaldo, sobre o que realmente pode ser feito, né? Só lavar as mãos é eficaz, só o uso de álcool gel. Então, de que forma, no dia a dia, as pessoas podem incluir alguns hábitos para se cuidar e se prevenir sobre essa doença? Então, boa tarde. Na verdade, esse é um tipo de assunto que a gente não gostaria de estar precisando falar. É uma situação inédita na nossa geração, embora a civilização já vivenciou coisas assim antigamente, e nós vencemos, né? Com menos tecnologia, menos informação, foi vencida essas epidemias, essas pandemias anteriores. Então, é possível vencer essa também. A questão, como o tratamento não é específico, realmente o principal é a prevenção. E a prevenção é coisa séria, não é motivo de piada, de deboche, de brincadeira, é uma coisa séria. E quanto melhor a gente fazer, melhor. Os resultados serão melhores, as experiências nos outros países têm mostrado isso, que quanto melhor a prevenção, o número de casos graves é menor. Então a ideia é o seguinte, primeiro, manter distância das pessoas quando possível. Sempre que possível, evitar aglomerações, evitar visitar doentes, não é hora para isso, é hora só da família, cuidado com os idosos.
E, sobretudo, cuidado com a higiene. Lavar as mãos, lavar muito bem as mãos com água e sabão, quantas vezes for necessário. Doutor, existe aí até uma certa dúvida, né? Muitas pessoas indo em busca de álcool gel, tentando comprar o máximo possível que consegue, né? E muitas vezes esquecem dessa questão da higienização das mãos, que é água e sabão em primeiro lugar. Isso, exatamente, água e sabão em primeiro lugar. O álcool gel é um recurso bom, interessante, ele deve ser usado nos locais ou nas situações onde você não consegue lavar adequadamente as mãos. Então, um exemplo, vou entrar no ônibus, eu posso passar álcool gel, lá eu não vou ter água e sabão disponível, mas onde existe a higienização com calma, com paciência de água e mão, não é dar uma lavadinha, é lavar muito bem as mãos. E é interessante também as mãos mas lavar o rosto, um cuidado com a higiene nasal, né? Porque o vírus, como outros vírus, ele vai entrar pelas mucosas e o mais comum é a mucosa da boca, cavidade oral e do nariz. Então, cuidado com as mãos e cuidado com a higiene do rosto também, uma atenção. E é a mesma coisa, lavar com água e sabão. Ô, doutor, e para esclarecer para a população, a gente já começa a ver aqui na cidade de Rolândia algumas pessoas já utilizando máscara. Quem tem acesso a esses grupos de risco, às vezes trabalha na rua e tem acesso, né, diariamente, contato diário com idosos, pessoas com doenças crônicas, comorbidades, essas pessoas devem usar máscaras? Quem deve usar? Bom, máscara sim. Primeiro, os profissionais de saúde em locais de grande acúmulo. Então, o pessoal que tem contato com o doente deve usar. Se você tem algum tipo de quadro gripal, ainda que não coronavírus, ou não sabemos se é ou não, é melhor usar, né? Preventivamente usar. Se você se sente bem usando, não há nada que o impeça de fazer isso. É importante que a gente não veja quem está com máscara como uma espécie de prevenção extra, repulsa ou até preconceito. Quem está com máscara está querendo se prevenir e, mais importante, prevenindo que outras pessoas possam contrair algum tipo de doença viral. Doutor Oswaldo, o que a gente tem visto também nos noticiários, né, e é exemplo aí de outros países, é que nenhum sistema de saúde, né, tem conseguido atender toda essa demanda dos doentes, né? Então, quem realmente deve buscar ajuda médica? Porque às vezes a pessoa tem algum sintoma leve, já vai às vezes para uma UBS, para um posto de saúde ou para um hospital e acaba potencializando não só a transmissibilidade, mas também essa questão de agravar também, né, os sintomas. Quando ir realmente ao médico? Então, nenhum sistema de saúde, mesmo nos países desenvolvidos, conseguem atender uma demanda que vai aumentar 2, 3, 10 vezes. Nós temos uma estruturação dos sistemas. Então, se eu aumento a demanda de forma exagerada, vai saturar. Quer dizer, ele não vai conseguir dar conta. Especialmente os UBSs, as redes hospitalares, os prontos-socorros, eles devem ser procurados em pacientes que têm queda do estado geral, prostração, febre alta e, sobretudo, falta de ar, que é o sintoma que aponta, não necessariamente mas aponta para a gravidade. Os casos mais simples devem evitar essa estrutura. Primeiro, porque você vai saturar mais, vai piorar o atendimento. E segundo, que lá sim aumenta a chance de contrair doenças, inclusive coronavírus. Então, hospital, pronto-socorro para casos graves. Febre alta, queda do estado geral e falta de ar. Nosso muito obrigada, doutor Oswaldo, e seguindo todas as recomendações, eu sei que vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Olha, eu quero falar da Oralsim, a clínica de sorriso que o Brasil inteiro conhece. Hoje a Oralsim vai mostrar quais são as vantagens do tratamento com implantes dentários. Dá só uma olhadinha neste vídeo. É com muita alegria que eu, Leonardo, apresento o Momento Saúde Oralsim. Quais as vantagens do implante dentário? Além da questão estética, o implante dentário proporciona a reabilitação da função mastigatória, permitindo uma alimentação saudável.
Outros benefícios também são evidentes, como a segurança social para sorrir com tranquilidade e principalmente a qualidade de vida, podendo viver com autoestima, felicidade plena e o sorriso que você sempre sonhou. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. Na Oral Sim eu confio e você pode confiar também. Pensou em tratamento bucal? Na Oral Sim não perca tempo, agende a sua avaliação já. A Clínica Oral Sim continua com seus atendimentos normalmente, mas com um número reduzido e tomando todos os cuidados necessários. Por isso, a Oral Sim avisa a todos os seus clientes que eles estarão entrando em contato com cada paciente, conversando com cada um, né, e dando as orientações necessárias nesta época aí de pandemia, epidemia aí na nossa cidade, tá certo? E vamos conferir quais são as oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Catanduvas tem oportunidade para fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 18.016. Inscrições até o dia 9 de abril. E informações fauel.org.br. A Prefeitura de Paranavaí tem oportunidade para fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 15.412. Inscrições até o dia 9 de abril. E informações fauel.org.br. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná tem oportunidade para nível superior. Os salários podem chegar a R$ 6.679. Inscrições até o dia 2 de abril. E informações sebrasp.org.br/concursos. Daqui a pouco você vai ver, saiba o que abre e fecha aqui na cidade de Rolândia devido à doença. Dessa vez o Locatelli resolveu adiantar o seu aniversário e iniciar as comemorações em março. Os 35 anos serão comemorados de março a julho. Serão sorteadas 2 estadias no Água-Ativa Resort. Um resort delicioso para você aproveitar com quem ama e por conta do Locatelli. Vem fazer economia com a gente e comemorar mais um ano. Supermercados Locatelli. Neste você pode confiar. A Oral Sim mudou a vida do Paulo. O Paulo indicou a Oral Sim para a Débora, que voltou a sorrir. Ela indicou para a Conceição, que voltou a comer de tudo. A Conceição indicou para o Jorge, que indicou para a Maria, que indicou... Essa é a história da Oral Sim. Uma corrente que não para de crescer. Viu só como um simples gesto pode mudar a vida de quem você ama? Pense nisso. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. A Imobiliária Lovato e Kolarovic busca sempre indicar a todos os clientes o melhor negócio para o investimento correto e seguro, com lançamentos e oportunidades imperdíveis, consolidando-se assim como uma das líderes no mercado imobiliário da região. E tudo isso com atendimento personalizado, respeito e atenção total a você. Conte com a nossa equipe para ter sempre bons negócios. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotier Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotier Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051 4455 e 99970 7577. Em uma semana, mais 12 mortes por dengue foram confirmadas pela Secretaria de Estado de Saúde aqui do Paraná. Conforme o boletim divulgado nesta terça-feira de agosto de 2019 até agora, 49 pessoas não resistiram à doença e vieram a falecer. O boletim também mostra que foram confirmados 65.524 casos de dengue, um aumento de 12.872 casos, a mais do que a semana passada. Olha só, de acordo com a Secretaria, o aumento é de 24,45%. Das 12 pessoas que morreram por causa da doença, era uma criança, 8 eram mulheres e 3 eram homens. Olha, a partir de agora você vai saber o que abre e o que fecha nesse período de pandemia mundial.
Nesta segunda-feira, alguns estabelecimentos públicos suspenderam suas atividades devido ao avanço do coronavírus. Na região norte, nenhum caso foi confirmado, apenas casos suspeitos. Mas as medidas de prevenção e contenção são uma forma de impedir a propagação do vírus. O governo do estado emitiu um comunicado no final do dia. As aulas nas escolas e universidades públicas e privadas serão suspensas a partir dessa sexta-feira. Isso também se estende a eventos públicos, sociais e culturais. Entre as políticas divulgadas estão a suspensão para eventos, reuniões e encontros que tenham mais de 50 pessoas. Diante das medidas, os municípios também começam os seus planos de ação. Em Rolândia, as aulas municipais estão suspensas a partir dessa quarta. O Fórum de Rolândia também suspendeu algumas atividades. O Hospital São Rafael cancelou as visitas e apenas pacientes menores de 18 e pessoas acima de 60 poderão receber atendimento com acompanhante. As atividades do CCI estão encerradas até o final de abril. O decreto também prevê o afastamento de servidores públicos na faixa etária acima dos 60 anos, gestantes, lactantes e também servidores com alguma doença crônicas e comorbidades também serão afastados, enquanto o governo do estado deu a recomendação para que evitem aglomerações acima de 50 pessoas. Aqui no município de Rolândia, a prefeitura divulgou que irá evitar as aglomerações a partir de 20 pessoas. A partir dessa quarta-feira, os atendimentos presenciais em órgãos públicos serão limitados a 20 pessoas. Isso vale para o Cine, CRAS, Prefeitura e também a Câmara Municipal. A medida faz parte das orientações de contenção e eventos religiosos também foram suspensos. Seguindo a orientação da Arquidiocese de Londrina, que suspendeu os eventos religiosos, Rolândia seguiu o mesmo passo. Estava prevista para o dia 19 de março uma festa aqui, em comemoração ao padroeiro da cidade. A festa foi suspensa devido à possíveis propagação do coronavírus. A CIR também vai orientar empresários e comerciantes sobre as medidas de contenção e formas de prevenção do vírus. A suspensão de aglomerações em empresas privadas não há como ser proibida no momento. O objetivo do decreto é dar orientações. Em todo lugar, o clima na cidade é de reclusão e conscientização. O momento agora é de restrição de contato entre pessoas. Precisamos que todos fiquem em casa e saiam o mínimo possível. Quem precisa sair deve redobrar atenção sobre a higienização das mãos, lavando cerca de 40 a 20 segundos. O uso do álcool gel também é necessário. E ainda evitar aglomerações. Sobre os atendimentos na cidade de Rolândia, essas são informações preliminares. Alguns serviços públicos ainda podem sofrer mudanças de acordo com a transmissão e o risco ao vírus. Um casal tentou roubar um bebê de apenas 4 meses na cidade de Apucarana. A mãe da criança reagiu e impediu que a criança fosse levada. O crime aconteceu na noite de ontem, no distrito do Pirapó. A mulher chamou a polícia militar e contou que estava em sua casa e tinha acabado de receber a visita de amigos, quando ficou sozinha com o filho. Escutou a abertura e o fechamento do portão. Ela saiu na porta da residência e encontrou o casal. A vítima disse que a mulher estava armada com uma faca e o homem com uma arma. Eles queriam roubar a caminhoneta dela e também o seu bebê. A mulher ainda disse que percebeu que a arma era falsa, então reagiu e lutou com a mulher que estava com a faca. A mulher usava um boné e uma meia fina para esconder o rosto. A mãe da criança conseguiu tomar a faca da assaltante e o casal então fugiu a pé. A polícia realizou buscas, mas os indivíduos não foram encontrados. A polícia mostrou algumas fotos de pessoas conhecidas no meio policial e a mulher teria reconhecido um rapaz. Conforme a polícia, através da foto do homem, a polícia identificou uma mulher e a vítima informou que a suspeita havia passado em frente à sua casa antes do crime acontecer. Até o momento, ninguém havia sido preso, mas o caso segue sob investigação e as pessoas continuam sendo procurados. Vamos conferir quais são as oportunidades de emprego.
Em Rolândia, oportunidades para desenhista, projetista, costureira, marketing, trabalhador para avicultura, vendedor interno e representante comercial. Em Apucarana, oportunidades para torneiro mecânico, operador de bordado, mecânico de máquinas pesadas, instalador de alarmes, insufilme e som. Em Arapongas, oportunidades para costureira de estofados, auxiliar de cozinha, almoxarife, mecânico de máquinas industriais. A Secretaria de Saúde de Cianorte informou ontem o segundo caso de coronavírus na cidade. A paciente que está internada na Santa Casa viajou recentemente para Dubai, os Emirados Árabes. A Prefeitura de Cianorte decidiu paralisar as aulas por tempo indeterminado, porque existem 15 casos suspeitos da doença no município. Todos já realizaram o exame e aguardam por resultados. Portanto, minha gente, o cerco tem se fechado. Nós já temos casos positivos em Maringá, Cianorte, caso positivo na cidade de Londrina, caso positivo também na cidade de Arapongas, um senhor de 70 anos, e nós temos inúmeros outros casos suspeitos sendo investigados. O cerco vai se fechando cada vez mais e a doença se aproxima das nossas famílias. E por isso é tão necessário o isolamento social. Esta é a única forma de barrar o contágio da doença. Essa doença é altamente contagiosa. Basta que a pessoa contaminada saia para a rua e pegue em objetos, papéis, para que o vírus se prolifere. Porque ao tocar nas coisas, o vírus acaba ficando na superfície. Outra pessoa vem, toca no mesmo lugar, passa a mão nos olhos, na boca ou no nariz e já está feita a contaminação. Cada pessoa contaminada contamina outras 6. Destas 6 contaminam cada uma delas 6 e assim segue a multiplicação. É tão rápido o contágio dessa doença que lá na Itália, em menos de uma semana, triplicou o número de casos e de mortes também. Por isso é tão necessário, nesta hora, fazer o isolamento social. Nós ficamos sabendo hoje à tarde que já teve início essa campanha, esse isolamento social em várias cidades aqui do Paraná, de Santa Catarina, entre outros estados também. Mas aqui no Paraná, nesta tarde, as praias do Paraná estavam assim, ó, repleta de pessoas. Pessoas que podem ter ido se divertir e voltar para casa com o coronavírus. Já pensou? Vamos acompanhar o nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 39,41, a soja industrial R$ 77,78, café beneficiado tipo 6, bebida dura R$ 412,49, o boi em pé R$ 192,14 arroba, frango de corte a R$ 4,07 o quilo e o suíno em pé tipo carne a R$ 5,00 o quilo. E daqui a pouco você vai ver, Padre Joel fala sobre a suspensão das missas. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam. O respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. Consigo realizar meu implante dentário? Na Oral Sim, implante dentário é para todos. É para mim, é para você, é para toda a família. 31763000. Dentadura e ponte móvel nunca mais. Na Oral Sim, sorrir é para todos. Aqui é bom demais, menino. 31763000. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Doce Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Doce Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051-4455 e 99970-7577.
Nesta terça-feira, um jovem de 17 anos, conduzindo uma motocicleta, ficou gravemente ferido após colidir contra a traseira de um veículo na Avenida Tiradentes, em Londrina. A colisão aconteceu no sentido Campé-Londrina. O adolescente foi socorrido por uma equipe do SEAT e foi encaminhado em estado grave ao Hospital Evangélico. O condutor do veículo não se feriu neste acidente. E vamos ver como fica a nossa previsão do tempo. Segundo o gráfico do Climatempo, nesta quinta-feira, mínima de 17, máxima de 29 graus, pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesta sexta-feira, mínima de 18, máxima de 27 graus, tempo nublado com chuva a qualquer hora. Neste sábado, a mínima de 18, máxima de 27 graus e não chove. Ontem, um menino de 11 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por um trem na cidade de Mandaguari. O garoto atravessava a linha férrea próxima à estação ferroviária quando aconteceu o acidente. Outras crianças também estavam no local, mas conseguiram sair a tempo dos trilhos. Ele tinha acabado de sair da escola. O menino sofreu ferimentos graves, foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital Bom Samaritano da cidade de Maringá. Padre Joel fala sobre a suspensão das missas no Decanato Rolândia, em todas as paróquias. Padre Joel, algumas alterações são fundamentais na igreja também, agora nesse período de isolamento social devido ao coronavírus. Quais são as alterações aqui da Igreja Matriz São José e também da cidade de Rolândia? Então, o arcebispo fez um decreto e nós ficamos em crise com o decreto dele, dizendo que nós deveríamos manter as celebrações eucarísticas, mas que deveria não passar de 50 pessoas. Como é que na prática nós vamos fazer, impedir de entrar, como é que nós faríamos, né? E então nós ficamos em dúvida em muitos outros lugares também. Aí eu liguei para ele manteve a recomendação, sentou em cada banho, enfim, foi na situação. Mas aí nós do município de Rolândia, porque São Martinho também veio, né? Então nós, os padres do município de Rolândia, fizemos uma reunião longa, porque essas coisas assim, né? Mas ficou definido o seguinte, então a partir deste momento, né? Então hoje é dia 18, né? Então dia 18 de março até o dia 31 de março, nós não iremos celebrar a Eucaristia com o povo. Né? Então a igreja nas celebrações com todos. Então por que 31 de março? Porque até lá ver como que vai ser os procedimentos. Ou seja, seria uma primeira ordem, uma primeira determinação. Isso, exatamente, uma primeira determinação e aí depois a gente vê daí como que vai ser os procedimentos. Então nós não teremos celebração eucarística e aí nós decidimos, claro que a gente tinha que falar com o arcebispo, né? Então eu já comuniquei com ele, então eu falei, ele disse que tá tudo bem e ficou o seguinte, então nós não teremos mais, então por exemplo as celebrações penitenciais que estavam tendo missa de manhã pela manhã, que o pessoal estava vindo, as novenas, né? Inclusive hoje, dia 18, né? O último dia da novena de São José, dia 19, dia de São José, nenhuma missa nós teremos mais, né? Todas serão celebradas online. Isso, porque é o seguinte, tem que ficar uma distância de 2 metros de distância um do outro, né? Então por isso decidimos todas as celebrações online. E é o seguinte, domingo, então muito importante você guardar bem isso. A gente vai falar aqui, vai chegar aos meios de comunicação do Facebook da cidade, vamos fazer também por escrito, mas domingo ficou definido assim, todo o município de Rolândia, nós os padres, 7 horas da manhã, nós vamos presidir a Eucaristia online, então você poderá assistir Facebook, pela televisão, por os meios de comunicação, e nós gostaríamos que fosse em comunhão conosco, então, é muito importante que você celebre, né? A gente vai celebrar um pequeno grupo e tal, 8 horas da manhã, a partir das 8 até o meio-dia, nós estaremos na igreja só para distribuir comunhão. Mas o nosso pedido participe, reze conosco, não é? Pelos meios de comunicação. Então, na sua casa. Na sua casa, nos seus meios, entendeu? E não precisa vir todo mundo às 9, porque vai faltar hóstia, né? Né? Porque é importante vir o quanto... e a gente vai ficar assim, meio que segurando. Se a gente vê que chega muita gente, diz, aguarda,
né? Então aguarda, entra, e assim, você vai entrar, a gente faz uma pequena oraçãozinha, comungou e volta para casa. A recomendação agora, Flávia, é você, nós pedimos muito encarecidamente, fique em casa, entendeu? A recomendação é fique em casa. Então, comungou, volte para casa. Eu ontem falei com um padre, então nós temos 2 padres nossos que estão no Pio Brasileiro em Roma estudando, eu tenho 2 amigos em Portugal e depois tem eles lá, inclusive comentou o padre que está em Roma, que ele tem também na França, porque ele como está lá estudando, ele disse assim, olha, 2 coisas importantes. No Brasil, está começando agora. Então, a atitude fantástica, porque aqui nós paramos tudo quando a coisa já estava assim. Ele disse assim, quando você estiver nos meios de comunicação, fale. Então, vou falar. Olha, então a gente não vai ter missa mesmo, então vamos fazer um churrasquinho. E junta, não tem perigo. Não é férias, né? Não faça isso. Entendeu? Fique em casa. O idoso, sobretudo, fique em casa, né? Eu vi até uma entrevista agora dizendo assim, nem os netinhos que a vovó, que lindinho. Não, é por um momento, não é para sempre, entendeu? Então não vamos ficar, porque assim, ele disse assim, o padre falou para mim assim, Padre Joel, você não sabe o que é você ter dentro de casa, porque por enquanto está vendo lá. Tem um suspeito em Rolândia, tá bom, né? Mas dentro de casa, o seu parente, o seu filho, esposa, não sei o que, dentro de casa, e diz o seguinte, até a morte, você acompanha e morre e pede para vir buscar, não tem condições, demora às vezes um dia e você nessa situação. Então vamos evitar. Né? Então vamos evitar, então vamos de fato tomar esse cuidado, lavar as mãos sempre, todos esses cuidados, sabe? Não vamos, não é nada não, é assim, entendeu? Esse é o momento de cuidar, né? Esse é o momento de cuidar, porque na verdade é o seguinte, é um pico, olha a China, já está, né? Entendeu? É um momento de pico, entendeu? Então vamos cuidar, né? Então o nosso pedido é esse, e como eu já falei, é pela vida, entendeu? Então, voltando às celebrações, né? Hoje à noite nós teríamos mais uma novena, né? Essa novena, a celebração será online também. Isso, nós vamos fazer tudo online agora, entendeu? Então você em casa, você poderá acompanhar, mesmo horário, 19h30, nós vamos ter a celebração, dia de São José. Amanhã, dia de São José, nós deixaremos a igreja aberta o dia todo, São José, para que você possa vir fazer a sua oração. Não, já avisamos, não haverá procissão, entendeu? Nós não vamos aglomerar ninguém, né? Porque é o seguinte, nós teríamos uma procissão, tinha que ter umas 20 pessoas, então como é que vamos cortar, entendeu? Então não haverá procissão, nada. 19h30 nós fecharemos a igreja e celebraremos online, entendeu? Então você participa, reze conosco, né? Quer dizer, a celebração de São José das 19h30 permanece, só que de forma online, as pessoas acompanham em casa. Isso, exatamente assim, entendeu? Então a gente pede que seja feito desta forma. Olha, até eu brinquei com os padres agora, eu sou professor de liturgia, trabalho com liturgia, recomendamos milhões de vezes a não fazer isso e agora eu estou dizendo faça, por causa da vida. Nós temos que tomarmos cuidado. Com relação às confissões, também está cancelada as confissões comunitárias para a quaresma, nós não iremos atender, nós vamos depois dizer algum dia, se alguém, se alguém, não vem, porque eu ontem, não, se você tiver realmente um pecado gravíssimo e você, olha, eu queria ir para a quaresma, para confessar, então nós vamos ter alguns horários que nós vamos atender, entendeu? E também vai ser o seguinte, é um negócio até meio constrangedor, mas tem que ser com uma distância de 2 metros. E até o uso de máscaras, né? Isso, tudo né? Nós vamos ter que, entendeu? Olha, alguém diz assim, não, isso é bobagem, não é exagero, não é bobagem, entendeu? É melhor nós fazermos assim. É uma preservação da vida, né? Isso, como diz o ditado popular, né? É melhor remediar, do que remediar, isso, do que remediar, né? Então por isso nós pedimos a você que seja feito desta forma, entendeu? Na verdade, é o nosso primeiro decanato que tomamos essa decisão, os outros ainda estão meio em dúvida, mas a partir de agora, inclusive eu sei que tem muitos outros decanatos aguardando a nossa decisão, então a partir de agora, com certeza outros também. Olha, Maringá, Umuarama, Porto Alegre, tá tudo parando, entendeu? Igual Santuário Nacional, só para visita, mas eu pediria a você, reze em casa. Nós temos um grupo fazendo retiro, reza em casa, mas reza, é uma hora de muita oração, porque é o seguinte, e cuide. É uma quaresma com uma quarentena em casa?
Exatamente, é engraçado que deu exatamente, né? Entendeu? E a gente acha também, já sei, ainda por enquanto é um achar, mas pelo caminhar da coisa, provavelmente nossa Semana Santa também nós não teremos, porque você um domingo de Ramos fica não cabe de jeito na igreja. Então é hora de fato da gente, vamos cuidar, né? Então vamos cuidar com carinho. E eu pediria o seguinte a você que nesse momento está nos vendo, né? Que está nos vendo, nos ouvindo, mas reze, intensifique a sua oração, né? Intensifique a sua oração, mas com cuidado. Não adianta, como diz o outro, até eu vi nos vídeos que é verdade, né? Olha, vai chover pro Noé. Não vai nada, veio a chuva. Olha, vem isso, né? E outra coisa, eu tô comparando para muita gente, igual alguns filmes que a gente assiste, né? Não é nada não, o vulcão, não vai não, de repente ele vai ter erupção, entendeu? Aí uma represa não vai, tem muitos filmes que é isso, né? Evacuar, aí não tem mais jeito. Então vamos cuidar de fato, não entrar em pânico, desespero, mas tem que cuidar. Agora a gente não é nada não, vai, faz churrasquinho, faz uma festinha. Tem que aproveitar o momento, não é? E de família, conviver com os filhos e até mesmo entrar em oração, né? Isso, eu acho que as duas coisas que tem que conversar, rezar, assim por diante, né? Não é férias, não é o momento, entendeu? É igual esses dias que alguém me contou, eu não vi, que eu acho que no estado de São Paulo, aproveitaram que estava trabalhando, foi numa praia, meu Deus, entendeu? Não, né? Depois, olha, diz que é uma pessoa rapidamente infecta 4. Depois de 4, mas imagina um instantinho, entendeu? Então, para não chorarmos amanhã, ficamos em casa hoje. Uma sábia decisão dos padres aqui da cidade de Rolândia, e eu tenho certeza que isso vem a contribuir bastante com a gente eliminar mesmo essa doença e de não haver essa proliferação. É necessário, é fundamental. Devemos lembrar que as pessoas que têm o hábito de assistir à missa, gostam de assistir às celebrações, elas acontecerão pela página do Facebook da Paróquia São José. Hoje à noite nós estamos tendo, né, a celebração da novena de São José, que está sendo transmitida pela página do Facebook da paróquia. Amanhã, dia de São José, às 19h30, também tem a transmissão da missa, às 19h30, mas a transmissão acontece apenas lá dentro da igreja. Estará o padre, um ministro da Eucaristia, alguma outra pessoa para auxiliar, né? E quem estará transmitindo. Fora isso, não é aberta ao público as missas, né? Estão suspensas as missas com fiéis, tá? Então, todos os fiéis que gostam das celebrações podem acompanhar pela página do Facebook, a página da Paróquia São José, Rolândia, a página oficial da Paróquia São José aqui de Rolândia, né? Do Facebook. Então, as pessoas podem acompanhar por lá. Tem celebração a celebração de São José. O dia de São José. Temos que fazer essa grande comemoração e celebração e pedir a proteção também. Na sexta-feira, quando haveria uma missa penitencial da Quaresma, às 6 horas da manhã, será transmitida também pela página do Facebook. Portanto, sexta-feira, às 6 horas da manhã, também tem transmissão. E todos os domingos, às 7 horas da manhã, também tem transmissão pela página do Facebook da paróquia, da missa. A partir das 8 horas até o meio-dia, tem a distribuição da Eucaristia, da Sagrada Eucaristia, né? Os padres só pedem para que os fiéis não se aglomerem e não fiquem conversando, né, um com o outro, já que estamos vivendo um tempo de isolamento social. E vamos conferir agora a atualização das informações sobre coronavírus e também sobre a dengue. Assim como em outras cidades do estado, Rolândia terá medidas mais firmes sobre aglomerações e circulação de pessoas. Um novo decreto foi feito nesta quarta-feira. O decreto aguarda agora a assinatura do prefeito e a divulgação. Assim que publicada, essas medidas de restrição, contenção e atendimento específico para os casos de coronavírus já estarão em vigor. As medidas incluem transporte público, comércio, eventos e como será o atendimento nos casos de sintomas do novo coronavírus. Ao contrário do primeiro decreto que determina medidas, essa visa proibir. Confira as medidas. Transporte público. A empresa terá que disponibilizar álcool gel para funcionários e servidores. A orientação é que todos usem ao entrar e sair do ônibus. Locais e serviços públicos. Eventos estão proibidos em praças e locais públicos. Ficam proibidos também missas e cultos.
Bares, lanchonetes, academias, padarias, restaurantes e prestação de serviços em geral terão restrição de horário para atendimento de 4 horas, das 12 às 16 horas. A decisão foi tomada através da Prefeitura em parceria com a ACIR. É obrigatório também que álcool edifícios comerciais e prestadores de serviço. É preferível não atendimento ao público. A orientação é que façam esses trabalhos em casa. Em caso de atendimento, disponibilizar álcool gel para higienização. Indústrias. Como a proibição não é permitida, a orientação é manter a produção. Porém, que os empresários organizem e evitem os horários com aglomerações, como no almoço e no jantar. Os empresários também terão que disponibilizar álcool gel na entrada e saída dos funcionários. Supermercados, farmácias, bancos e lotéricas. Esses não terão diminuição de horário, mas terão diminuição de acesso. Supermercados, 10 pessoas por vez. Farmácias, bancos e lotéricas, 4 pessoas por vez. Condomínios, fica proibido aglomerações e também festas. Essas medidas serão fiscalizadas pelos agentes da Vigilância Sanitária e também da Secretaria de Saúde. Postos de saúde terão uma alteração nos horários de atendimento. Alguns não irão funcionar. Nessa quinta-feira, feriado municipal, e sexta-feira, ponto facultativo, os postos irão atender. Os médicos do programa Saúde na Família não irão mais atender consultas agendadas ou eletivas. Ficarão à disposição do município para atender os casos de dengue e coronavírus. Casos de dengue serão atendidos no posto da Vila e Santiago, coronavírus, posto Central e Parigô. Os atendimentos ao público na prefeitura estão suspensos. Secretarias internas passarão por uma gestão para o funcionamento. Segundo o prefeito, um número mínimo para que a prefeitura não pare totalmente. O prefeito alerta a população para a seriedade dessas medidas. Para ele, todas essas medidas são necessárias para evitar a transmissão e contágio.
Os decretos publicados poderão passar por mudanças de acordo com as atualizações dos casos. Dos 3 casos suspeitos na cidade de Rolândia, 2 foram descartados e 1 continua em investigação. Em suspeitas de contágio pelo coronavírus, são feitos exames e encaminhados a Curitiba, mas dependendo do avanço dos casos, os testes e exames não serão suficientes. Por isso, a orientação é: evite aglomerações, fique em casa, higienize as mãos. Essas medidas evitam a transmissão e o contágio. Nós sabemos o quanto é difícil as pessoas ficarem em isolamento social. Afinal de contas, não é uma época de visitar parente, não é uma época dos filhos brincarem com os amiguinhos, não é uma época para fazer festinha, muito menos para ficar fazendo churrasco com o vizinho. Agora é um isolamento total, é família com família, olho no olho, dente por dente, isso mesmo, olha só. E por mais incrível que pareça, estamos vivendo um período da Quaresma, onde nosso Senhor Jesus pediu para que voltássemos para Ele, para que voltássemos nossos olhos, nossas orações para Ele. E tudo isso agora vem acontecer, essa quarentena, as pessoas dentro de casa, com as suas próprias famílias, têm essa grande oportunidade de voltar os olhos para Jesus e aproveitar esse período da Quaresma e realmente ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. E a mudança começa com a gente fazendo esse isolamento social fundamental. Não vá a posto de saúde sem estrita necessidade. Não vá ao hospital se você não estiver passando mais muito mal, quase morrendo. Não vá a nenhuma celebração, missa, reunião, culto, nada. Está tudo proibido de acontecer aqui na nossa cidade. Se você tiver que ir no supermercado, vai rapidinho e volta. Escolha uma pessoa da família para ir e mesmo assim utilize máscaras, álcool em gel, lave muito bem as mãos. Só compre o necessário. Não fica indo no supermercado não, que tem aglomeração de gente, o fluxo ali é grande. Gente, vamos cuidar. Nós queremos todos bem e salvos. Isso dura pouco, tá? Dura pouco. Vamos aproveitar esse momento da interiorização das famílias e rezar também. Reze por Rolândia, ore, emane luz, não importa qual seja a sua religião. Se você acredita no mesmo Deus que eu creio, no nosso mesmo Jesus, reza para Ele, peça para Ele, para que elimine essa pandemia, para que elimine essa epidemia de dengue da nossa cidade. Vamos rezar juntos? Convido você. Amanhã é feriado municipal. Nós estaremos fazendo a cobertura normal das celebrações, que estão todas fechadas, mas na sexta-feira estaremos de volta fazendo as atualizações da situação aqui na nossa cidade. Grande abraço, voltaremos na sexta-feira, ao meio-dia, com mais informações. Boa noite. Sala de Cinema, domingo, 11 da noite. O Brasil passa na tela da cultura. O melhor da moda, eu sei onde tem. Pra ele, pra ela e pra criança também. Bom preço e muitas opções. Solimar Confecções. Solimar Confecções. A loja amiga da cidade. Fone 3015-3505. Dessa vez o Locatelli resolveu adiantar o seu aniversário e iniciar as comemorações em março. Os 35 anos serão comemorados de março a julho. Serão sorteadas 2 estadias no Água Ativa Resort, um resort delicioso para você aproveitar.